salve! Eu sou o Chuva de Riff e você está no Chuva TV. Salve, salve! Mais um vídeo aqui no canal, tá ligado? Antes de mais nada, já queria pedir pra você se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações. Se quiser mandar um salve pra nós, demorou, é só chamar que é nós mesmo. Chama! E hoje a ideia é essa aqui, ó, Valsa de Águas Vivas, você é louco, disco cabuloso do Dance of Days, tá ligado? Pra mim a formação clássica ali, velho, disco foda, abriu portas pra caralho pra banda, tá ligado? Fez tocar no Brasil inteiro, ouvi muito esse disco é cabuloso, então chama! Foi o meu primeiro disco gravado com Dance, isso foi no começo de 2004. Foi uma experiência sensacional. Nós gravamos no estúdio Rocha, do Fernando Sanches, e era um estúdio com uma baita estrutura. O Fernando é um cara sensacional, que deu muita força. O Fernando, para quem não sabe, foi o primeiro baixista do Dance of Days, ele gravou os Six First Hits. Então é um cara que já tem uma história com a banda e uma história dentro do punk rock e do hardcore nacional. Tinham ideias ali que vinham quase inteiras do cello. Por exemplo, a primeira música do disco, Um Dia Comum. A música que abre o Valsa de Águas Vivas é uma ideia que o cello trouxe mais estruturada, assim como várias outras que o Nenê trouxe quase completas. Eu gostava muito de fazer música, né? Então eu fazia a música, Nenê fazia a música. Então, Nenê não sabia tocar muito bem, né? Mas ele manjava muito, assim, ele chegava com um arranjo, aí levava pra gente e a gente transformava. E várias outras que eram esses arranjos que já existiam e que a gente ficou criando e terminando em estúdio, né? Então tem metade do disco que é composto por toda a banda e outra parte que tem uma coisa mais do cello e do Nenê. Quando eu comecei a escrever letra, assim, eu sempre tentei passar alguma coisa de uma maneira mais legal, assim, sabe? No começo, quando eu tinha minhas primeiras bandas de hardcore, tudo era uma coisa muito direta, muito, faça isso, seja desse jeito, não sei o que, não, sabe? Daí, você vai... Chega uma hora que você cansa, sabe? Chega uma hora que você cansa de escrever dessa maneira e você quer fazer uma coisa mais legal, sabe? Tentar deixar a coisa mais poética, assim. Sempre com conteúdo, né? E eu sempre me preocupei nisso, em não escrever a coisa de uma maneira tão direta para que ela, sei lá, ela soe como um livro mesmo, soe como um capítulo de um livro. Eu acho legal isso. E acho que é o jeito que eu encontrei para escrever. Algumas coisas surgiram ali na hora de gravar. Quando você grava, escuta e sente a necessidade de colocar alguma outra coisa. Algumas músicas elas mudaram, inclusive, ali dentro do estúdio, né? Por exemplo, em Funerais do Coelho Branco, que é uma música que o Nenê chegou, mas com a ideia assim, ele grava uma linha de guitarra, um solinho de guitarra do meio pro fim da música, né? Que era uma melodia que ele tava na cabeça e ele gravou, isso foi bem legal. Na música Dorian, a gente foi pro estúdio e ela começava de um jeito que a gente tava achando que não era, sabe? Faltava uma introdução. E aí eu fui pra casa, peguei a minha guitarra e aí eu fiz a introdução da música. E aí eu gravo essa introdução na guitarra lá no estúdio. Então, é uma composição coletiva, mas que eu consegui colocar uma ideia minha, sentindo a música ali, e tive a oportunidade de gravar essa introdução na guitarra, né? É uma introdução que eu gosto bastante.
Marcelo e o Nenê, eles estavam ouvindo muita música dos anos 80. Então, nessas músicas que são mais tranquilas, por exemplo, Os Funerais do Coelho Branco, tem essa coisa já um pouco mais gótica e dos anos 80. Então, a galera estava ouvindo muito The Cure, Bauhaus, Smiths, New Order, Joy Division. Essa influência se torna mais presente no próximo disco, Lírios aos Anjos, mas elas já estavam ali no Valsa de Águas Vivas. Fora todas as influências que a banda tem do emo dos anos 90, que é o Lifetime, o Get Up Kids, Grade, Promise Ring, Game Face. São coisas que a gente escuta sempre, escuta até hoje, e estava escutando bastante ali. A linha de baixo que mais marcou a minha passagem no Dance of Days foi a Valsa de Águas Vivas. É engraçado que quando a gente ensaiava lá no estúdio Cafeíne, o Júlio não escutava o que eu estava tocando, porque a gente não fez uma pré-produção propriamente dita, né? A gente não tinha condições disso. Ou gravava, sabe, um ensaio ao vivo numa fita, ou algum DAT, se fosse alguma coisa mais legal, mas a maior parte foi gravado de uma forma mais barata mesmo, assim, sabe, os ensaios. E a música, ela não tinha introdução, ela começava numa tacada só, com todo mundo tocando. Faria tudo outra vez, não tinha aquela introdução. Como surge essa introdução? O Fernando, na mixagem, ele solta a bateria, e depois ele solta o baixo. E depois ele solta todo mundo. Quando a gente escutou a parte baixo e bateria, e depois ele soltou tudo, a gente falou, peraí, Fê, copia 2 takes, 2 compassos desse take e coloca ali na frente. E isso virou a introdução. O baixo e a bateria, fazendo o tempo ali, e aí sim entra todo mundo com o Nenê cantando. Eu acho que essa sacada da gente ouvindo a mixagem mudou completamente a música e fez dela o que ela é hoje, sabe? Não é tão comum músicas começarem com uma introdução com baixo, com a bateria. E ele é um baixo bem swingado, bem dançante, e combinou muito para essa introdução, sabe? Eu acho que valorizou bastante. Não estou dizendo isso porque fui eu que compus a linha de baixo e gravei, mas pelo jeito que ficou, eu acho que valorizou a música e ficou bem legal. Um parênteses aqui, num dos primeiros SP Pro HC, que foi ali no KVA, o Dance ia fechar à noite, e a gente estava em turnê do A Valsa de Águas Vivas, e eu passando o som ali, tocando essa intro, eu escuto o pessoal com a cortina fechada, começando a cantar, sabe? Foi emocionante, enquanto outro show rolava no outro palco. Então ela realmente ficou marcante mesmo. Eu tenho muito orgulho dessa linha de baixo. Bom, sobre as participações, eu acho que elas são importantíssimas no disco e foram muito marcantes. O Badawi grava Vai Ver Assim Mesmo, dividindo os vocais com o Nenê, e essa música é um marco assim para a banda. Sabe, eu cansei de estar aqui esperando, mas não sei se consigo
Fernanda Takai, ela grava lá em Belo Horizonte, no estúdio que eles tinham lá, provavelmente ainda tem, né? E mandam pra gente e foi incrível. Eu acho que eu nunca imaginei que gravaria uma música com a participação da Fernanda Takai. Infelizmente não foi ali presencialmente. Comece uma frase, Sofia, qual aquelas que acendiam estrelas? Me deixa uma vez mais encantado pela voz que vence madrugadas. E o Jair Naves, do Ludovic, ele participa em Dorian, que também é uma música que tem essa influência dos anos 80, e o Ludovic, eu acho que é uma banda que carrega essa influência, carregou também, então era um cara muito apropriado para estar ali. Porque me acordou, porque me quer bem. Fecha a porta do meu quarto, não me importa ser exato o que desejei. E o Henrique participa de 100 Mil Bolas de Neve, que é um punk rock, e eu tentei também, quando gravei, colocar essa coisa do punk rock ali nas linhas de baixo. Parece tão idiota, eu não sei se já fui derrotado antes mesmo de erguer. E as armas do verão, e as minhas trincheiras. São 4 participações fundamentais de 4 pessoas que fazem história na música, e eu tenho muito orgulho de ter participado dessa gravação com essas pessoas, é muito especial. O disco sai em 2004, ele vai para a fábrica, a gente grava, vai para a fábrica, e os meninos saem em turnê na Europa com o Sick Terror, o Marcelo e o Cello, e a gente ia começar a turnê do Valsa aqui, na volta deles para o Brasil. Nesse meio tempo, o Júlio, o baterista que gravou História Não Tem Fim, Coração de Troia e o Voz de Águas Vivas, ele sai da banda. E o Samuel, que era o hold e ex-baterista do Contraponto e do River Boys, grande amigo também do Cello, lá do Itaim Paulista, ele assume as baquetas da banda. Então ele que faz a turnê do Voz de Águas Vivas. Bom, foi uma turnê que a gente viajou bastante, tocou muito show, porque a aceitação do disco foi brutal. Nessa época a gente usava alguma plataforma para divulgar as MP3 e soltamos 3 delas. Se eu não me engano, foram os principais singles do disco. Vai Ver a Si Mesmo, A Valsa de Águas Vivas e Adeus Sofia. Opa! E a primeira apresentação do Samuel com a banda foi em Porto Alegre, no programa Radar, no programa de TV, que é a TV Cultura lá do Rio Grande do Sul. E já foi brutal. Um tempo depois nós fomos para BH e o disco ele tinha recém saído, mas a gente levava e vendia nas banquinhas. A galera não tinha ainda, mas eles conheciam já esses 3 singles que soltamos. Não sei se foi no mp3.com ou se já era trama virtual, realmente não me lembro. E quando a gente tocou as 3 músicas em BH, a galera já sabia cantar de cabo a rabo. Aquilo me arrepiou, porque, caramba, como assim? A gente tá com o disco vendendo hoje aqui, sabe? A gente levava nas lojas para vender, vendia nas banquinhas, então o pessoal ainda não tinha o disco. A gente levava nas lojas no dia que a gente chegava na cidade. A galera não tinha o disco, mas o pessoal já sabia cantar essas músicas. Puta, foi demais assim, sabe? Mesmo com a internet não sendo como é hoje, a galera corria atrás, baixava, gravava num CD, ouvia no MP3 player, dava um jeito, gravava numa fitinha para vir no Walkman. Então, eu sinto que a aceitação foi incrível, mesmo com a minha preocupação que eu disse do disco ser um pouco mais melódico,
isso atingiu uma nova galera, assim, sabe? E chegou no Brasil inteiro. Então, pô, turnê, tudo quanto é canto, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, pô, shows no Sudeste, então, São Paulo, Rio, e BH, Curitiba, Porto Alegre e Floripa, Camboriú, pô, a gente ia direto, assim, sabe? Então a banda cresceu muito, sabe? Pelo fato de ter as participações também da Fernanda Takai, sabe? Então atinge uma outra galera, do Badawi, do Henrique, do Jair. Eu acho que isso cresceu, fez com que a banda crescesse muito, sabe? Atingindo mais e mais gente. Então foi incrível naquela época e até hoje eu acho que o disco é muito importante, muito relevante. Tanto é que em 2014 nós fazemos um show no Inferno Clube e nós gravamos esse show em DVD, né, celebrando os 10 anos de Voz de Águas Vivas, que é esse DVD aqui, que saiu pela Travolta Discos. Ele tem todas as músicas e mais a faixa bônus, a Última Chamada Perdida, que ela entra como faixa multimídia nessa versão do A Voz de Águas Vivas, que é a segunda versão e a versão que teve mais tiragem, né? Essa versão aqui, ela tem essa faixa multimídia com essa música que não entrou como faixa titular do disco. Nós achamos que, não sei, ela estava muito diferente e acabou não entrando, mas ela é uma música do A Voz de Águas Vivas, né? Ela tem uma influência muito grande do Falling Forward e dessas bandas do emo dos anos 90. Bom, é um disco que marcou, eu acho que muita gente gosta muito até hoje. É um disco que eu tenho muito orgulho de ter gravado e participado das composições, ter colocado toda a minha personalidade em todas as linhas de baixo ali, até as que já tinham demo gravado, eu mudei a linha, sabe? Como que eu gostaria de preencher, eu tive total liberdade para isso. Então é o disco que eu exploro muito o instrumento em todas as faixas, sabe? Eu mudo isso um pouco do Lírios aos Anjos para frente, porque eu começo a pensar nas canções como um todo, mas eu começo a chegar com mais composições minhas e eu maneiro um pouco a mão ali, sabe? Mas no Valsa, a parte de composição que cabia a mim, eu acho que era compor as linhas de baixo de uma forma que mostrasse minha personalidade naquele momento. Então ele é muito importante para mim. Bom, é isso aí. Obrigado, Jean, Chuva de Riff, pela oportunidade, por falar desse disco que eu considero muito importante, não só para o dance, não só para mim, mas para toda a música underground independente do Brasil, tá bom? Valeu! Já vai. Comece uma frase